Alô, bom dia família amazonense, bom dia meus amigos, são 7h58, é a hora em Manaus. Bom dia para quem tá no trabalho, para quem tá se dirigindo nesse momento. E agora vamos conversar, vamos para a entrevista com o governador do estado do Amazonas, Davi Almeida, o nosso entrevistado de hoje. Governador, prazer, uma honra recebê-lo no estúdio da Rádio Difusora Amazonas. Bom dia. Bom dia, Valdir, bom dia aos ouvintes da Difusora, um prazer, a honra é toda minha, são todos meus. Eu agradeço a oportunidade e o espaço que você me dá nesse momento. Bem, foi tudo muito rápido, né, governador? Chega a presidência da Assembleia, imediatamente surge um problema, você é convocado para assumir um cargo de muita responsabilidade, família amazonense aí prestigiando, você tem trabalhado em pouco tempo, parecia que já estava governando há não sei quanto tempo, tomou conta da máquina imediatamente, mas foi tudo muito rápido, né? É verdade, inclusive hoje completa 7 dias que eu estou à frente do Executivo Estadual e sem dúvida alguma todos fomos tomados de surpresa, ninguém planejou, ninguém projetou algo para esse momento. Não teve nada tramado, né, de forma alguma, inclusive não nos trouxe alegria em função da forma como foi aconteceu todo o processo. Mas, como homens públicos, eu estava na função de presidente da Assembleia, constitucionalmente, coube a mim, nesse período, comandar esse barco, atravessar esse rio até o outro lado, até outra margem e entregar o governo de uma forma tranquila e exitosa para o meu sucessor. Governador Davi Almeida, e é uma surpresa realmente a atuação de poucos dias, a gente pode falar aí, numa semana, porque o que o povo pensa numa situação igual a esta aqui? Presidente da Assembleia, vai assumir, vai tocar o barco ali devagar até o outro, ter a eleição, tal e coisa, de repente você entra com muita preocupação, dando seguimento, inovando realmente. É verdade, Valdir. Parabéns. Eu agradeço, Valdir, inclusive, tudo que está sendo feito, diga-se de passagem, é um planejamento que já tinha sido executado. Por exemplo, Valdir Corrêa, na educação, há alguns meses atrás, o ex-governador professor José Mello, ele anunciou investimentos, inclusive eu estava ao lado dele quando ele entrou ao vivo no seu programa, investimentos na educação da ordem de 1.159 bilhões. E foi dada publicidade a esse fato, a esses investimentos. Depois, 2 semanas após, investimentos em infraestrutura. Investimentos da ordem de 1.685 bilhões. Então, Valdir Corrêa, é em cima desse planejamento, é em cima dessa projeção que nós estamos trabalhando. Eu procurei e busquei, em cima daquilo que já estava planejado, aquilo que pudesse ser efetivado o mais rápido possível. Nós, nesse curto período, buscamos esse modelo para que pudéssemos implementar as políticas públicas efetivas para a população que pudessem ajudá-las e melhorar a sua qualidade de vida. Além de ter sido tudo muito rápido, você sai da Assembleia, assume o governo do estado, um momento que o país atravessa ainda uma crise, está respirando devagar aos poucos, eu acredito que isso vai passar. Chico Xavier sempre disse que tudo passa, não é verdade? E vai passar, mas uma iniciativa assim tão rápida, tipo um foguete. Como é que você encontrou a arrecadação do estado? Por exemplo, hoje sempre se falava em queda, tivemos queda, mas o governo do estado sempre honrou seus compromissos, coisa que muitos estados grandiosos e famosos no Brasil não conseguiram. E o nosso estado? Diga-se de passagem, cumpriu em função de um rigoroso ajuste feito pelo professor Mello e toda a sua equipe, do qual eu fui líder, eu não posso negar, eu fui líder e sem dúvida alguma, o estado do Amazonas tem o seu equilíbrio financeiro. Nós temos as pendências com relação à questão dos funcionários públicos, isso é uma realidade não só no Amazonas, mas em todo o Brasil. Para que você tenha uma ideia, Valdir, ano passado o Brasil perdeu 3,4 da sua produção industrial. O Amazonas perdeu 9,1. Nós perdemos quase o triplo da média nacional e ainda assim continuamos a pagar os servidores em dias, continuamos a pagar os nossos fornecedores e os serviços sendo oferecidos à população. Portanto, é um grande desafio sim, nesse curto período, nesse pequeno período, e dizer que quando assumi, eu quis imprimir o meu ritmo, dar a minha marca a essa gestão.
Portanto, fizemos algumas modificações e estamos trabalhando em cima desse planejamento que já tinha sido feito para ser executado, diga-se de passagem, Valdir, em 2 anos. Em 2 anos, investimentos com os recursos que eu aqui citei anteriormente. E aquilo que pode se fazer nos próximos 90 dias, quem sabe 120 dias, nós estamos buscando dar celeridade para implementar essas mudanças que, sem dúvida alguma, irão beneficiar a população do nosso estado. São 8h04, senhora, em Manaus. Então, a espécie assim de um treinador de futebol, quando assume o comando, olha, sai o fulano. Exatamente. Agora o treinador da seleção brasileira é o Davi Almeida. Aí ele entra, todo mundo diz, olha, ele vai manter o mesmo time do treinador anterior? Não. Rapidamente você fez mudanças. Já tinha olhado lá atrás que essas mudanças, governador Davi Almeida, eram necessárias? Na verdade... Eu estou falando do secretariado. Eu quero te... foi bom, a sua pergunta é muito boa, e eu quero te dizer que quando assumi na semana passada, tinha toda uma equipe montada de governo. São quase 70 cargos da administração pública direta comandados pelo governador. Eu fiz mudanças em aproximadamente 7, 8, muito provavelmente cheguemos até 11 mudanças. Eu não posso mudar, descaracterizar a equipe que já está atuando, que tem o conhecimento da máquina pública. Eu queria, nessas pastas que eu coloquei, pessoas próximas a mim, como bem você falou, jogar com um time escalado por mim. Principalmente as principais peças do governo, eu peguei as principais secretarias para que pudesse, não as principais, todas são importantes. Na verdade, eu busquei aquelas secretarias que eu pudesse estar mais próximo e que pudesse, em pouco período de tempo, em um curto espaço de tempo, poder implementar as políticas públicas em harmonia com os secretários. Por isso, fiz as indicações, fizemos as mudanças, já temos resultados para buscar, já temos obras a anunciar, investimentos a fazer, tudo isso em função de um planejamento feito anteriormente. Quer dizer, não mudou por mudar, mudou por uma necessidade. Eu aqui mesmo tenho a minha equipe. A equipe trabalha comigo há tantos anos, basta eu fazer um sinal que eles sabem o que é. Então a coisa funciona mais rápido. Entrosamento. Eles fazem isso no futebol. Exatamente. E não é diferente numa administração. É verdade. A administração pública também. Você precisa ter entrosamento, você precisa conhecer as pessoas, você precisa confiar nas pessoas, as pessoas precisam estar próximas de você. E eu consegui nomear algumas pessoas que são bem próximas a mim, são técnicos, muitos deles são capacitados, experimentados a nível local e nacional, outros até nível internacional. Portanto, você falando em equipe, eu quero aqui agradecer por você me proporcionar a oportunidade de reencontrar um amigo que é o operador o Hamilton. Mr. Hamilton. Foi meu operador numa outra emissora quando apresentava um programa também de rádio. Portanto, você precisa trabalhar com a equipe que você tenha afinidade e que você esteja próximo dela e cobrar resultados nesse momento. Nós vamos cobrar resultados de forma muito rápida, porque nós precisamos agir de forma rápida para que essas ações possam chegar à ponta que é o público, que é o povo. O senhor pode não responder, mas eu estou na obrigação de perguntar. Eu percebi lá atrás um pouquinho que nas mudanças que o senhor fez na equipe, né? Falou em mais umas 3 ou 4. Que pastas seriam trocadas ou ainda não pode falar, mas haverão mudanças? Sim, nós temos aqui, ontem o IPAAN vai ser comandado a partir de hoje, né? Inclusive acho que já saiu o ato de nomeação, pelo Ademir Stroski, que já estava na SEMA e era o antigo diretor-presidente do IPAAN. Sai a doutora Naleixo e o Ademir Stroski junta as duas pastas que funcionam no mesmo prédio e ele vai estar à frente da Secretaria do Meio Ambiente. Outras mudanças são o Amaral, que era o secretário de comunicação, ele sai da Secretaria de Comunicação e vai para a imprensa oficial. E também na SNPH entra um advogado, ex-vereador, doutor Alonso. Portanto, eu acredito que ainda tenhamos mais uma mudança e aí encerra e nós vamos para a rua, estamos já na rua, vamos buscar essa solução para os problemas que nós estamos encontrando. Problemas muito grandes, mas que nós temos aqui essa vontade, essa disposição de acertar e beneficiar a população. Bem, para fechar o primeiro bloco, o primeiro assunto que nós entramos foi a saúde do Estado, a saúde financeira, a arrecadação. Qual é a sua opinião daqui para frente? Se fala muito em nível nacional que está havendo uma melhora. Sim. O paciente começa a respirar, um bom sinal. Qual é a sua opinião? Mês a mês nós vimos perdendo a arrecadação, Valdir, ano passado. Inclusive ano passado foi um ano terrível do ponto de vista de arrecadação, a receita própria do Estado.
Já em 2017, tivemos um janeiro muito bom, um fevereiro péssimo, um dos piores. Março e abril melhoraram, e o próprio IBGE, acho que foi no dia de ontem, atestou que nos 3 primeiros meses desse ano, a nossa economia cresceu um pouco mais de 1,3%, salvo engano, se eu não estou enganado. Portanto, aquilo que nós perdíamos mês a mês no ano passado, um mês era pior que o outro. Nesse ano de 2017, nós já estamos melhorando. Nós estávamos no fundo do poço e ainda estávamos cavando. Agora nós estamos no fundo do poço, mas já começamos a subir a escada para que nós possamos levar o Estado a patamares melhor com relação à arrecadação. A arrecadação deu uma singela, deu uma tímida recuperação, a arrecadação estadual. Portanto, nós temos essa convicção de que essa tendência ela vai continuar até o final do ano. Nessa melhora que vem, que vai acontecer com certeza, né? Nós já saímos de uma situação muito crítica. Nesse seu período, que pode ser 3 meses ou 4 meses, tá no planejamento uma melhoria, principalmente para os militares, no caso, polícia militar, que o pessoal tinha essa informação lá atrás, e houve troca. O que o senhor pensa a respeito desse assunto? Polícia militar, polícia civil. Aquilo que já está programado, Valdir, esse planejamento já foi feito, diga-se de passagem. Mas depende da arrecadação. Exatamente. Existem recursos extraordinários, no caso repatriação, que irão ser alocados para o cumprimento dessas datas base, na verdade não data base, o reescalonamento da Polícia Civil, as promoções da Polícia Militar, e nós vamos avançar um pouco mais na Polícia Militar. Eu me faço acompanhar aqui do deputado Platini, do deputado Maciel, que são legítimos representantes da Polícia Militar. Já estamos conversando, eles foram os primeiros que me trouxeram essa demanda com relação às promoções, e também a sugestão deles é com relação ao auxílio fardamento. Dentro de uma realidade orçamentária e financeira, tendo a possibilidade, nós vamos sim também avançar além das promoções com a Polícia Militar, com com o auxílio fardamento. Na Polícia Civil, tem a questão da 3ª parcela do escalonamento. E nós estamos trabalhando juntamente com a UEA e a PGE, que estão na mesma lei que foi aprovada. Tudo aqui, nós estamos com um problema também, mas não para essa questão, é a lei eleitoral que vai entrar em vigor. Então você tem alguns impedimentos e nós estamos destravando o mais rápido possível. Pedi, assim que assumi, um estudo da Secretaria de Fazenda para que em 15 dias me apresentasse esse estudo, para saber quais são os impactos, para que a gente possa nomear, possa fazer as promoções antes mesmo da data que já estava agendada. Se chegar em minhas mãos, esse estudo, e for viável e for possível, nós queremos sim, antes do período já acordado, antes dos recursos da repatriação, poder fazer esses acordos, na verdade, cumprir com a lei, com a Mas depende também da subida da arrecadação do Estado? Depende? Depende sim. Então há que se ter um pouco de paciência, as pessoas interessadas, porque a sua intenção é muito boa, mas é preciso que tenha o dinheiro em caixa. Esbarra na realidade. A vontade esbarra na realidade. Nós temos aqui... Tem a lei e o dinheiro, né, governador? Exatamente. Nós temos aqui a lei de responsabilidade fiscal, que nós já estamos no limite, e dependendo dessa questão do aumento da arrecadação, dentro de uma realidade, repito, orçamentária e financeira, tem o compromisso desse governador, que nós queremos sim contemplar essas categorias de servidores. Eu vou aproveitar esse bloco para chamar de segurança realmente de um modo geral. Nós vamos falar da segurança aqui da capital, segurança dos municípios, onde as nossas fronteiras são abertas, e é bom que se entenda, por exemplo, o governo federal um dia poderia economizar se nos ajudasse aqui, porque o que passa das nossas fronteiras vão bater em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Europa. Passam para cá. Exatamente. E qual é o seu plano para a segurança? Eu, quando registrei a presença do Marcel e do Platini, eu esqueci de citar o deputado Josué Neto, que também me acompanha, está aqui, prata da casa. A questão da segurança pública. Eu vejo o seguinte: o Estado do Amazonas, na gestão à frente da segurança pública do Dr. Sérgio Fontes, apreendeu mais drogas em 2 anos, 22 toneladas de droga. 22 toneladas de drogas. Então, e com a equipe pequena. Uma equipe pequena, diga-se de passagem. Praticamente, se me permite, não gosto de interromper, sem ajuda de governo federal. Isso é fato. A sua colocação foi precisa. E ele está pagando um preço pela eficiência. Porque quando você tira de circulação 22 toneladas de droga, aquele traficante que estava com essa droga, ele vai migrar o crime.
porque ele precisa pagar o fornecedor. Passa a ser assaltante. Exatamente, ele vai fazer pequenos furtos, ele vai fazer assaltos, existe a migração do crime. Portanto, em 2 anos se foi apreendido mais drogas do que em 20 anos. E eu quero aqui parabenizar todo o sistema de segurança do nosso estado pela eficiência, mesmo diante das dificuldades. Nós temos novidades também para a segurança. Com relação à segurança no interior, nós temos ouvido falar muito sobre isso. Eu propus à Segurança Pública, à Secretaria de Segurança, que pudesse elaborar um plano emergencial para que nós pudéssemos chegar ao interior, dando a sensação de segurança, fazendo grandes operações. Você sabe, Valdir, que as nossas distâncias são continentais. Você não faz isso se não tiver recursos para que possa chegar até o interior, alugar uma aeronave. A nossa intenção é alugar uma aeronave, chegar com um número de 40, 50 policiais no interior. O nosso estado, governador, é o mais difícil de todos, de acordo com o que o senhor citou, que é bom que se entenda, que dentro do estado do Amazonas cabem 21 Portugal. Sim. 21. Nós somos do tamanho da Alemanha, só o estado do Amazonas. Só o estado do Amazonas. E poder fazer operações, blitzes e chegar, ficar um tempo naquele município, depois sair e ir para outro. É esse nosso desejo, essa nossa vontade, juntamente com a cúpula da Segurança Pública, que tem feito sim um bom trabalho. Vou te explicar o porquê desse plano. Há um mês atrás, aproximadamente, você sabe, você era da Santa Luzia, eu era do Morro da Liberdade, minha família mora lá, minha casa é lá, e tinha incidência de muitos crimes na Zona Sul de Manaus. Deixa eu só dizer pro senhor era do Morro da Liberdade, o pessoal do Morro me botava pra correr. Porque o pessoal de Santa Luzia ia pro Morro da Liberdade, eles pensavam que nós íamos tomar a namorada de vocês. E botava a gente pra correr lá no Morro da Liberdade. Alegria poder relembrar bons tempos lá do Morro da Liberdade. De Arraial, de tudo, né? Você sempre atento lá, inclusive falamos do seu irmão que infelizmente já não se encontra mais entre Israel. Nós. E eu quero dizer, Valdir, que sem dúvida alguma nós temos esse planejamento para que possamos atuar junto à Secretaria de Segurança, junto às polícias. Nós fizemos há 30 dias atrás uma reunião lá na quadra da Reino Unido da Liberdade, em função da incidência de crimes, bandidos matando bandido, a guerra do tráfico, isso que você falava, o traficante estava devendo o outro e ia lá e executava. E nós fizemos uma grande reunião com toda a cúpula da Segurança Pública no Morro da Liberdade, em que juntamos e chamamos toda a população para ouvir a população. Aí acontece o seguinte: após essa reunião, foi feita uma grande operação, está sendo realizada uma grande operação na Zona Sul, e eu encontrei e fui buscar os números pós-reunião e pós a presença da polícia. Os números despencaram, é verdade, despencaram. Os roubos, os assaltos, os furtos, e sem dúvida alguma, esse é um modelo que nós vamos levar para todas as zonas da cidade. Mesmo tendo limitação de pessoal, nós vamos levar para todas as zonas da cidade e queremos chegar também no interior com essas ações para possibilitar darmos aos nossos irmãos do interior mais segurança. Governador Davi Almeida, por que o governo federal ao longo dos anos foi tão omisso com as nossas fronteiras que por tabela sofremos nós, os outros estados brasileiros? O senhor tem algum projeto para chegar junto do governo federal e dizer, olha, vamos fechar lá que melhor até para vocês aqui? O que é preciso fazer? Sem dúvida, eu tenho pregado a união, eu tenho pregado a parceria, eu tenho falado sobre que as forças políticas desse estado, elas precisam se unir em prol da população, sem partidarismo. O senhor tem feito isso porque eu tenho informações, o senhor tem conversado com todo mundo? Todos, e se for em Brasília nos próximos dias, eu vou procurar toda a bancada federal, procurei o prefeito Arthur, levei uma proposta para ele, para que nós pudéssemos voltar à parceria com relação ao subsídio do diesel, para diminuir a passagem de ônibus, e é nesse sentido, Valdir, que eu quero buscar, nesse período que eu estou à frente do governo, buscar envidar esforços para melhorar e diminuir o sofrimento do povo. É para isso que nós fomos eleitos. Nós somos representantes do povo, temos que fazer aquilo que o povo quer. E eu não estou olhando a questão política, eu quero olhar e focar políticas públicas que nós possamos beneficiar a população. Na segurança, na saúde, na educação, no social, na infraestrutura, em todas as vertentes nós queremos trabalhar dessa forma. São 3 assuntos, né? O senhor tocou em mais um agora, no caso da saúde, que o povo brasileiro, se fizer uma pesquisa, dispara. Nós temos aí, no caso, segurança, isso é em nível nacional. Rio de Janeiro, uma vergonha, a cidade mais bonita talvez do mundo.
né? Belezas naturais do Rio de Janeiro, mas que o número de turistas que recebe é insignificante. Se você for na Inglaterra, no Reino Unido, lá na cidade de Shakespeare, uma cidadezinha pequenininha, talvez menor do que Manacapuru, recebe 10 vezes mais turista do que o Rio de Janeiro, porque tem segurança. A outra, saúde e transporte. Muito bem, e são 3 assuntos que a população tem reclamado ao longo dos anos. Será que é tão difícil dar uma consertada, governador, no país de um modo geral? Eu tenho esse desafio nesse período que eu estou à frente. Eu estou debruçado em buscar soluções para os problemas que nós encontramos nas áreas que você falou. Na segurança, passa muito pela ajuda da Força Nacional, do governo federal. Se fecharmos as nossas fronteiras, se fortalecermos as nossas fronteiras, essa droga não passa aqui pelo Amazonas. Se você fizer uma pesquisa nos presídios, 75% das pessoas que estão presas têm relação com o tráfico de drogas. E essa é uma atribuição federal, o combate ao narcotráfico. Portanto, se fizermos uma parceria com o governo federal, fortalecendo as nossas fronteiras, sem dúvida alguma, nós estaremos dando mais segurança à nossa população aqui dentro do nosso estado. Com relação à saúde, nós temos, nesse momento, algumas filas de espera para uma... Eu tenho um pacote aqui para a gente entrar só nessa área da saúde daqui a pouquinho, que eu sei que o senhor tem novidades para amanhã. Eu queria só que o senhor permitisse encerrar esse assunto da segurança, porque a Força Nacional vai lá para o Rio Grande do Norte. Eu digo, não resolve. Vai para o Rio de Janeiro, não resolve. Por quê? Porque é paliativo. Vai para lá no determinado período, quando sair os bandidos vão agir de novo. Então, se pegar uma Força Nacional economicamente para o país, colocar nas nossas fronteiras, sai mais barato, tem mais segurança e mais efeito. Eu uma vez fazia uma entrevista com o senador Omar Aziz e fiz um comparativo. Por que é importante a gente combater nas fronteiras e não esperar que a coisa venha para dentro da nossa casa? O Grêmio, se acompanha futebol, a grande fase do Grêmio, quando o Filipão era treinador, era o Jardel, um centroavante, fazia 1000 gols de cabeça. Um cruzamento do Arce. O paraguaio Arce. Aí um dia teve um treinador, o Luxemburgo, que por sinal pode ser o que for, mas é muito inteligente estrategicamente, se matou a charada. Não adianta botar 3 jogadores marcando o Jardel, porque ele é alto, ele vai subir mais do que os 3, você vai fazer os gols. Não deixa o Arce cruzar, porque é do cruzamento do Arce que o cara faz os gols. Aí mandou marcar o Arce. Resultado, o Jardel não fez nada. Então, eu acho que na segurança, trabalhando nas fronteiras, né, governador? Exatamente. Não vem pro Rio, São Paulo, Belo Horizonte, nem para cá. Uma estratégia que tem que ser seguida, sem dúvida alguma. Você está com a causa e o efeito. É melhor você combater a causa do que o efeito. Portanto, Valdir, sem dúvida alguma, são sugestões como essas. Inclusive, eu gosto de sugestões. Eu vou aproveitar essa deixa. Domingo eu fui correr, 5 horas da manhã, lá do Iranduba até a Ponta Negra, e uma pessoa que estava correndo me fez uma sugestão. Inclusive, eu peço à população que possam mandar sugestões para que nós possamos implementar. E ele me fez uma sugestão, Valdir, nesse sentido, da forma que você fez essa sugestão, para segurar lá nas fronteiras e diminuir aqui na cidade, no nosso estado. Ele me fez uma sugestão. Davi, lá o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, aquilo ali está subutilizado, ninguém tem utilização para aquilo. Por que você não faz dali, dia de segunda, quarta e sexta, para o pessoal que vem do distrito, o pessoal do Japim, o pessoal da Betânia, da Raiz, do São Lázaro, dos bairros ali adjacentes? Por que você não transforma aquilo ali no final da tarde, de 6 da tarde até 8 da noite, num grande local para prática esportiva? Você coloca uma zumba, você coloca um professor, um espaço kids para criança, você coloca uma ginástica funcional, você vai trabalhar a questão da educação física para possibilitar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. E a partir de amanhã, já lá na Bola da Suframa, no Centro Cultural, uma ação integrada da Secretaria de Esportes e da Secretaria de Cultura, também com a Secretaria de Trabalho, nós vamos estar lá começando este programa para prevenção com relação à prática esportiva e, então, proporcionar qualidade de vida para a população. Sugestões dessas, pequenas, curtas, que podem
sem dúvida alguma, ajudar e beneficiar a população. Você fez a Vamos sugestão... ouvir o nosso patrão, que é o povo, né? Exatamente. Eu recebi essa sugestão de um cidadão, de um amigo lá do Morro da Liberdade, o Cádiz, que corre comigo, é um maratonista, e ele fez essa sugestão, boa sugestão, igual a sugestão que você deu. É assim que nós queremos tratar. Só que, Valdir, a sua sugestão é uma boa sugestão. O problema está na vaidade, Valdir. A pessoa não ser o pai da criança, a pessoa não ser aquele que é o autor da ideia, da implementação do plano, muitas das vezes ele é barrado. Às vezes o que dá o passe pro gol é mais importante que o cara que fez o gol, que deixou ele na cara do goleiro, né? Exatamente, aquele que faz aquele que te serve, aquele que, sem dúvida alguma, você precisa valorizar esse tipo de pessoas, esse tipo de conduta. E o nosso governo está assim, Valdir, aberto a sugestões, aberto a conversar com todas as vertentes políticas, sem ideologia partidária, mas com um pensamento só, servir o povo. Então, governador, amanhã o senhor tem um anúncio muito importante a respeito da saúde. Adiante pra gente essas informações, por gentileza. Valdir, hoje nós temos essa agenda toda pela manhã. A partir das 14 horas eu vou fechar com toda a equipe da saúde. Eu pedi que fosse feito um planejamento para que nós pudéssemos já apresentar nessa quarta-feira, já amanhã, com relação a cirurgias cardíacas, ortopédicas, a questão das consultas, dos exames e também dos medicamentos, que nós pudéssemos atacar. O Estado tem uma demanda contratada muito boa, que ela precisa ser efetivada para diminuir esses índices dessas filas, diminuir a quantidade de pessoas que estão esperando. E nesse sentido é que o trabalho está sendo feito. Nada de diferente do que eu estou te falando aqui. Porém, efetivamente, o plano será anunciado amanhã e de que forma ele será feito. Inclusive, hoje ele será finalizado e amanhã eu entro aqui ao vivo contigo, falo contigo, com os teus ouvintes e posso te dizer o seguinte: nós vamos nos próximos dias fazer mutirões de cirurgia. A sua preocupação, governador, são as filas? Exatamente, as pessoas estão esperando por uma cirurgia, algumas precisam urgente de uma cirurgia e não têm condições. Nós não temos como fazer um planejamento para longo prazo, é porque o nosso prazo não é tão longo, mas aquilo que nós possamos fazer, aquilo que der para fazer nesse período de 90, 120 dias, para diminuir essas filas, eu acredito que não seja possível zerar, mas que nós possamos diminuir, dando assim uma resposta à sociedade. E já disse, nós vamos priorizar os recursos do Estado para a saúde. Aquilo que for necessário para que sejam feitas essas cirurgias, que possamos comprar remédio direto na FURP, lá em São Paulo, com preço menor, fazer uma compra emergencial para abastecer os hospitais da cidade de Manaus, de todo o interior, nós iremos fazer da forma mais rápida possível, dentro dos critérios que preconizam as leis que regem o nosso país, a lei 8.666, a lei das licitações, para que nós não possamos incorrer em algum erro. Portanto, é dentro desse princípio, é com essa finalidade que nós queremos amanhã anunciar esse plano na saúde. Agora tem uma coisa, né, gozado do nosso país, né? No assunto de saúde, nós somos melhor do que os Estados Unidos. Eu falo em atendimento ao povo. Por quê? Nos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, não tem os hospitais públicos, não. De forma Esse alguma. negócio de dizer, você vai pro 28 de agosto, pro João Lúcio, tem cirurgia, não paga, ou pega medicamento, ou vai para. Não, lá tudo é pago, porque não tiver plano de saúde, e lá é caro demais. Muito. Né? Tem o problema, aliás, foi tema de campanha. O Brasil quer. nesse ponto, né? O Brasil nesse ponto é muito avançado no atendimento. O que falta às vezes é aprimorar. E sofremos aqui porque a coisa vem de cima para baixo, vem de Brasília para cá, do Rio ou de São Paulo, mas nós temos equipamentos, eu inclusive, da última vez entrevistei o professor José Melo, equipamentos que muitos hospitais de São Paulo não têm, equipamentos importados. É verdade. E é do governo, aí diz assim, não, mas eu pago imposto. Eu também vou lembrar que o americano paga imposto e não tem. É verdade. Não é verdade? Valdir, muito em função da crise que nós passamos, muitas pessoas perderam o emprego no Distrito Industrial. Mais de 45 mil pessoas que deixaram de ter o seu plano de saúde, Valdir. Pessoas essas que não utilizavam a rede pública. E se você colocar para cada... Migraram, né? Migraram da rede privada, dos planos de saúde, para a rede pública. E se você colocar uma pessoa que tem um plano de saúde, ela tem a mulher, tem 2 filhos, vamos colocar aí 4
nós estamos falando aí de aproximadamente 180 mil pessoas que não eram atendidas na rede de saúde pública e que hoje estão utilizando a rede pública. Em função disso, cresceu a fila, cresceu a demanda e o Estado não estava preparado para isso, como o Brasil não estava preparado para esta crise, e nós estamos passando a situação que nós estamos vivenciando esse momento. Mas, aquilo que eu tenho te falado ao público, nós estamos trabalhando, buscando soluções para que nós possamos dar uma boa condição para o povo do estado do Amazonas. Bem, outro assunto, e o governador, inclusive, ontem cedo já estava lá na Avenida das Torres, difusora acompanhando com Robertito Cuesta de Lamanché. Vamos falar de obras, o senhor tem mais novidades a respeito de obras, governador? Sim. Nós temos hoje o anúncio lá na M070, ali, a rodovia que liga Manaus a Manacapuru, de um trecho que vai até o Rio Ariaú, a ponte do Rio Ariaú. O planejamento que foi feito pelo secretário Américo, pela empresa, é de que até setembro nós possamos entregar esse trecho até o Rio Ariaú, a ponte do Rio Ariaú, ele todo concluído, duplicado, com a pavimentação. Portanto, são obras rápidas que nós precisamos fazer. Nós já vamos dar ordem de serviço daqui a pouco, assim como demos a ordem de serviço ontem lá na Avenida das Flores, que inclusive a obra viária será entregue até setembro. Nós vamos ficar devendo as duas passagens de nível em virtude do tempo. Mas aquilo que já estava planejado, que já está programado, que já está contratado, e os recursos, inclusive, Valdir, eu quero te pedir aqui, nesse momento, esse espaço, que os recursos que nós estamos utilizando não são recursos novos, são recursos que já estão nos cofres do Estado e que precisam de forma célere serem aplicados e beneficiar a população. Nós não estamos endividando o Estado já dispõe desses recursos. O que agora nós vamos fazer, por exemplo, na saúde, é redirecionar algum investimento para que nós possamos, de uma forma célere, atender esse plano emergencial. Já temos recursos aqui. Neste espaço de 3 ou 4 meses, o senhor pensa em fazer uma visita em Brasília em busca de novos recursos? Sim, inclusive isso foi objeto ontem de uma conversa com técnicos do Banco do Brasil, técnicos do governo. Já está em andamento a equipe do professor Melo, do ex-governador professor Melo, já estava encaminhando um recurso, um empréstimo de 300 milhões para investimentos, que eu acredito que nos próximos 30 a 40 dias já possam estar aqui, 300 milhões, Valdir, e nós vamos priorizar os municípios do interior com a infraestrutura, com o sistema viário dos municípios do interior. Portanto, nós temos sim essa condição, recursos que serão aportados aos cofres do governo só serão redirecionados, por exemplo, esses 300 milhões, parte dele para o sistema viário e muito dele também para a saúde. Quanto for necessário e que tiver recursos nos cofres do Estado, nós vamos investir na saúde para que nós possamos proporcionar melhores condições de vida para a população. 8h38. Nosso entrevistado de hoje é o governador Davi Almeida, governador do estado do Amazonas. Governador, tão logo o senhor assumiu, houve um contato via telefone com o prefeito Arthur Neto e depois uma frente a frente. Significa parceria. Que tipo de parceria? Eu fui propor ao prefeito Arthur, que me recebeu muito bem, uma pessoa, um dos maiores expoentes, sem dúvida alguma, da política amazonense, juntamente com o vice-prefeito Marcos Rota, toda a sua equipe, nos receberam, e eu fui propor para ele a parceria novamente, para que nós possamos reeditar aquela parceria em que o governo abre mão do ICMS do diesel que é vendido às empresas de transporte, e pedir a ele que fizesse essa análise e pudesse ver o que significava na planilha dos custos da passagem de ônibus esse quesito, e dentro das possibilidades poder fazer o convênio com as empresas, com o Sinetran, com a prefeitura, isentando essas empresas, e desde que, ao isentar as empresas, eles possam diminuir o custo da passagem de ônibus, que hoje é R$13,80. Dentro desse princípio, nós procuramos o prefeito e os estudos já foram iniciados, e nós precisamos e queremos já nos próximos dias poder fazer esse anúncio, se for possível. Bem, dentro desse tema que nós abordamos, isso significa, portanto, esse do ICMS, se eu não estiver enganado, 4 milhões a menos nos cofres do governo do estado, mas mensalmente em benefício do povo. Exatamente, o recurso é do povo, nós só estamos gerenciando. Eu tenho a convicção de que a população aprova essa iniciativa, mesmo o Estado abrindo mão de receita nesse momento, em torno de 48 milhões ano,
mas é um recurso que vai ajudar a população que paga o transporte coletivo, que vai diretamente para o bolso da população. Ele vai deixar de gastar esse recurso, portanto, se faz necessário, e o governo está propondo essa parceria para que nós possamos sim diminuir a passagem de ônibus. Eu tenho novidade também, Valdir, vou aproveitar em primeira mão. Na quinta-feira nós vamos, juntamente com o Detran, nós vamos trabalhar a questão dos taxistas, dos mototaxistas, e levar um problema social que nós temos no interior. Nós temos um grande problema social no interior, que são as pessoas que trabalham com carro, com moto e não têm carteira de habilitação. Uma propositura minha como deputado de criar a escola pública de trânsito. Nós estamos implementando juntamente com o Detran, com as autoescolas, um programa de habilitação popular, em que você, se encaixando no perfil que já está estabelecido, que tem inscrição no Bolsa Família, que tem a renda familiar de um salário mínimo, esse cidadão dificilmente vai tirar uma carteira de habilitação. Nós estamos criando a escola pública de trânsito e proporcionar a retirada de ao menos 10 mil carteiras de trânsito no interior, gratuitamente, com a formação do Detran, até o final do ano. Portanto, são políticas públicas nesse sentido. Para os taxistas, nós estamos criando no Detran, já na quinta-feira isso será anunciado, no Detran, algo como um PAC. Hoje o taxista gasta de 15 a 20 dias, a informação que eu tive, para fazer o licenciamento, fazer a aferição do seu taxímetro, e nós vamos integrar o Detran, o IPEM e os órgãos da prefeitura. Essa parceria com o prefeito é muito saudável, porque vai beneficiar a população. Justamente agora, com relação aos taxistas, nós vamos colocar no Detran um posto só, e aquilo que ele gastava tempo e dinheiro a mais para se deslocar, ele vai num local só fazer todos os serviços, e em um dia ele vai fazer aquilo que ele gastava por 15 dias para realizar. Quer dizer, nessa parceria o governador do estado, Davi Almeida, já sugeriu ao prefeito algumas ações. Exato. E significa que pode vir também de lá para cá. Isso. E com isso o povo sempre será beneficiado. Tem mais alguma reunião marcada com o prefeito? Nós temos, inclusive hoje, eu vou fazer uma visita aos venezuelanos. Antes de iniciar o programa, exatamente, o governador me falava aqui a respeito de venezuelanos. Pode falar agora, por gentileza. Olha, o que acontece? Existe em andamento um convênio do estado com a prefeitura, e está sendo analisado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Falei com o secretário Elias Emanuel, inclusive, Valdir, ontem, as 2 inaugurações que eu fui, a equipe da prefeitura estava toda presente. Eu quero aqui agradecer ao prefeito Arthur por essa participação dos seus secretários que estavam lá envolvidos nas ações que nós fizemos ontem. E com relação aos venezuelanos, é uma questão humanitária, Valdir. As pessoas estão vindo da Venezuela, um país já arrasado, devastado pelos problemas políticos que assolam essa nação, e eles estão aqui em Manaus e estão pedindo socorro. O estado vai fazer uma parceria com a prefeitura, mas depende dessa aprovação. Até que esse recurso possa sair, as pessoas já estão sofrendo. Ontem à noite, nós reunimos toda a equipe de assistência social do governo, a Sejusca, a doutora Graça Prola, a Regina, a Fundação do Índio, a Socorro do Fundo de Promoção Social, e eu pedi que eles elaborassem um plano emergencial para ajudar de forma humanitária os nossos irmãos venezuelanos. Inclusive hoje, toda a equipe do governo vai lá estar fazendo uma visita, e eu vou pessoalmente também para conhecer o problema. Nós vamos disponibilizar de forma emergencial um prédio onde funcionava o Prato Cidadão lá no Coroado, que não está tendo utilidade. Nós vamos dotá-lo de condições para receber esses venezuelanos. Parceria com a prefeitura entra com a alimentação, o governo entra com a infraestrutura, dispõe do local, coloca ali os banheiros, os chuveiros e a condição necessária para que de forma digna essas pessoas possam atuar, possam viver. É uma forma que nós temos, é um momento que nós precisamos estender a mão àquele que está precisando. Sabe por que eu faço isso, Valdir? Porque há muitos anos atrás, há aproximadamente 30 anos atrás, a minha mãe hospedou uma pessoa na minha casa. E essa pessoa vinha de Minas Gerais e estava a caminho dos Estados Unidos. E essa pessoa ficou na nossa casa durante os 30 dias para resolver alguns problemas e ficou hospedada lá conosco. E essa pessoa foi para os Estados Unidos e depois para o Canadá. Há aproximadamente 8 anos atrás, um sobrinho meu foi fazer um intercâmbio no Canadá e por um momento ele ficou sem ter onde ficar. E
conversando com os brasileiros, ele ficou na casa de um cidadão que o hospedou. Olha como são as coisas, fazei o bem sem olhar a quem. A Bíblia diz, lançai teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Olha o bem que a minha mãe fez há 30 anos atrás para uma pessoa. O meu sobrinho, conversando com essa pessoa, disse que era de Manaus. Aí aquele cidadão disse o seguinte, poxa, eu conheço em Manaus uma pessoa que me hospedou há 30 anos atrás, fiquei 30 dias. E meu sobrinho perguntou, quem é essa pessoa? E ele falou, era exatamente a minha mãe. Então a gente faz o bem hoje aqui, se a gente fizer o bem hoje aqui para o venezuelano, para as pessoas que estão precisando, sem dúvida alguma, o bem vai voltar para você. Plantando o bem, colhe o bem. Exatamente. Governador, bem, nós temos falado aqui da parceria, governo do estado e prefeitura, e esse tema até agora relacionado a projetos, o senhor já lançou alguns que o prefeito acatou, ele deve apresentar alguns projetos ao senhor, porque isso é uma verdadeira parceria. Agora eu vou para um outro campo. Essa parceria no momento é o que nós já falamos ou politicamente vocês já chegaram a conversar a respeito agora para o governo do estado? Já houve esse tipo de conversa e haverá esse tipo de conversa? Valdir, eu estou atento às questões administrativas. Quando eu assumi, no segundo dia me fizeram essa pergunta, eu fiz uma consulta rapidamente. Me disseram que para eu sair candidato eu precisava renunciar ao cargo de governador. E precisa mesmo? Ou de deputado. De deputado eu não abro mão, eu sou deputado até 31 de janeiro de 2019, sou presidente da Assembleia, licenciado. E aí eu quis assim, eu vou me abstrair disso, da questão política. Eu vou me ater às questões administrativas. E eu estou com esse pensamento de que não posso ser candidato. Porque se eu me preocupar com questões políticas, eu deixo de cuidar da questão administrativa. Mas o senhor pode ser ou não? Eu não busquei essa informação. Juridicamente não sabe. Eu não estou buscando nesse momento essa questão. Não, porque tem um grupo, eu tenho informações sempre dos bastidores, né? Sim. Só olha, tem um grupo da maneira como o Davi tá indo que quer lançar o Davi. Eu tenho essa informação. A questão, que eu tô lhe perguntando. Eu não tenho essa informação ainda. Eu quero deixar as questões políticas do meu partido serem comandadas pelo líder do meu partido, o presidente, o senador Omar Aziz, a quem eu tenho muito respeito. Então ele cuida das articulações políticas, ele tem, sem dúvida alguma, é um grande articulador, e eu quero me ater nesse momento como membro do PSD e governador em exercício, buscar soluções na forma administrativa, políticas públicas que eu possa ajudar a população. Eu quero ficar nesse momento alheio à questão política, para evitar especulações. Não é que eu queira lhe imprensar na entrevista, não. Mas não tem como uma candidatura de governo do estado ou de prefeitura não passar pelo governador. Exato, não, você tem razão. Eu falei isso ao senador Omar, que me visitou. O senhor está conversando com todo mundo ou não? Não, sobre política não conversei com ninguém. Sim. Eu tenho conversado com todos administrativamente, inclusive falei ontem à noite com o deputado Paulderney, que existe uma matéria que vai ser votada hoje na Câmara, para que nós possamos, com relação aos incentivos da Zona Franca de Manaus, coloquei a Secretaria de Fazenda para ficar ligada direto para ele, dando as informações que ele precisa. Eu tenho conversado questões administrativas, questões políticas, não conversei com ninguém. Nesse momento não está te animando, não? Olha, eu estou animado. Então? Eu estou animado em resolver os problemas da saúde, eu estou animado em resolver os problemas da segurança, eu estou animado em resolver os problemas da educação, e o meu foco, Valdir, nesse momento, são as questões administrativas. Eu não posso chegar aqui e dizer que sou candidato a alguma coisa, porque eu não comando partido, você não pode ser candidato de si mesmo. Se você vê, não tem meu nome em pesquisa nenhuma, não lancei meu nome para nada, eu estou lançando meu nome para servir o povo do meu estado. E se lançarem? Esse é um problema que pode ser tratado lá na frente, eu não sei, não quero tratar dele agora. No momento não foi tratado? Não, no momento não foi tratado, não conversei com ninguém. Não toque nesse assunto no momento. Exatamente, eu quero daqui a pouco estar lá no Iranduba para dar ordem de serviço na M070, Valdir. Muito bem, governador, então o senhor tinha um horário lá, eu acho que vai dar tempo, tem uns batedores, sim. Não é? Eu quero lhe agradecer, a primeira entrevista nossa já fizemos por telefone, hoje ao vivo aqui no estúdio da Rádio Difusora do Amazonas. Foi com você. Foi comigo, foi, né? Verdade. Foi furo nosso, né? Pois é, e hoje estamos aqui. O repórter Josué Neto, que estava do meu lado, ele me... E hoje estamos ao vivo aqui pela Difusora. Muitíssimo obrigado.
Que Deus lhe proteja, porque nós temos que ver o lado da nossa população. Gostei muito do papo, muito agradável, realmente. Obrigado, não fizemos pauta nenhuma, é bom que se diga verdade, aqui, não é? É verdade. Fizemos uma conversa espontânea. Verdade. E isso é muito bom. Eu fico muito grato pela sua visita e que Deus lhe proteja aí nessa caminhada. Eu peço a Deus que abençoe a todo o povo do Amazonas, abençoe todos os ouvintes dessa rádio, a você, Valdir, um dos maiores expoentes da comunicação do nosso estado, e eu, sem dúvida alguma, estou nesse momento focado no trabalho, em servir, em poder proporcionar dias melhores à população do meu estado. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Pela Difusora Amazonas, ouvimos o nosso governador Davi Almeida, que agora estará a caminho de Iranduba. Meus amigos Iranduba, muitíssimo bom. Muito obrigado pela preferência de você. Recebam muito bem o governador já, portanto, a caminho do município de Iranduba. Difusora